nós vamos fazer aplicações, tá? Ainda não seriam exercícios, apesar de serem aplicações que caíram nos vestibulares, tá? Mas nós ainda vamos fazer uma listinha de exercícios para a gente poder tratar o MCU e a transmissão de movimento, tá ok? Esse primeiro exercício caiu na UFRJ, tá? Pedindo a relação, a razão, tinha um texto enorme, gigantesco, tinha uma foto de uma igreja e um relógio lá em cima, entre a frequência do ponteiro das horas e a frequência do ponteiro dos segundos. Eles pediram frequência, mas se você lembrar, né, a frequência é o inverso do período. Então, a pergunta é essa, na tua prova. Mas se você lembrar, né, você tem aqui, ó, 1 sobre o período do ponteiro das horas, que eu vou botar assim, sobre 1 sobre o período do ponteiro dos segundos, que eu vou botar assim, ó. Pronto. Então, essa tua pergunta se resume a isso aqui, ó. O inverso do período do ponteiro das horas sobre o inverso do período do ponteiro dos segundos. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter isso aqui como sendo o período do ponteiro dos segundos sobre o período do ponteiro das horas. Quanto tempo leva o ponteiro dos segundos para dar uma volta completa? 60 segundos. Aqui, ó, 60 segundos. Quanto tempo leva o ponteiro das horas para dar uma volta completa? 12 horas. 12 horas. Então tá aqui, ó. 12 horas. Então, se eu não me engano, na UFRJ, ela já caiu em vários concursos, mas seria ponteiro dos minutos, tá? Mas não tem problema nenhum. Tá? Então, esse aqui eu botei ponteiro das horas. Beleza. Levando em consideração que uma hora tem 3.600 segundos, então eu vou ficar com 60 segundos, 12 vezes 3.600. Olha, simplificando esse com esse aqui, dividindo por 60 e por 60, aqui em cima eu vou ficar com 1 e aqui embaixo eu vou ficar com 60. Então, esta razão vai dar 1 em cima, 6 vezes 12, 72, mais um zero, 720. Como é uma razão de frequência por frequência, essa resposta ela é adimensional, não tem unidade. Tá? Então, recapitulando, a razão das frequências seria a razão dos inversos dos períodos. Então, frequência do ponteiro das horas, 1 sobre o período do ponteiro das horas. Frequência do ponteiro dos segundos, 1 sobre o período do ponteiro dos segundos. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então esse cara vem para cima, esse cara vem para baixo. Então, 60 segundos é o período do ponteiro dos segundos. Lembra que eu falei que era importante saber isso? E período do ponteiro das horas, 12 horas. Cada hora, 3.600 segundos. Então está aqui, ó. Tá? Simplificando por 60 aqui vai dar 1. Aqui por 60 vai dar 60. Então 60 vezes 12, 720. Tá? Então essa seria a nossa resposta. Segunda questão. Segunda questão diz que tem um CD. Essa foi da UF. Bem antiga essa questão. Tem uns 8 para 10 anos. Um CD que está arranhado no sentido radial. Então, esse arranhão do CD está no sentido radial. Sentido que passa pelo raio do CD. Aí você diz, como é que eu resolvo isso, professor? Simples. Ó, o modelo aqui é o modelo de polias concêntricas. Olha lá. Modelo de polias concêntricas. Ele chama esse ponto aqui de ponto A e esse ponto aqui de ponto B. A pergunta que ele faz, o que é que esses pontos A e B possuem em comum? Olha, nós vimos que se as polias são concêntricas, elas têm o mesmo ômega, poderia ser a tua resposta. Poderia ser. Tem também a mesma frequência,
Só recapitular. A polias concêntrica tem o mesmo ômega, que é a velocidade linear, tem a mesma frequência, tem o mesmo período. Então, qualquer um desses três aqui poderia ser a tua resposta. Qualquer um desses três. Tá? Então, você não vê, você não está vendo aqui, você não tem esse desenho, nem tem o desenho do arranhão. Só vem falando que no CD tem um arranhão no sentido, na direção radial. E esse arranhão, ele contém um segmento AB. O que os pontos A e B têm em comum? Qual que eles têm em comum? Tá? Também UF, Universidade Federal Fluminense. E esse aqui é bem interessante. É interessante. Você sabe dizer se a atmosfera da Terra gira junto com a Terra? Uma pergunta interessante, né? Será que Terra, atmosfera, será que os dois giram juntos? Você já experimentou colocar o braço para fora do carro? Você coloca o braço para fora do carro com o carro em movimento. O carro não está em movimento em relação ao ar? E você não está junto com o carro? O que você sente? Aquele ventinho empurrar teu braço para trás, né? Então, quando você está em movimento em relação ao ar, você vai sentir um vento em relação a você. E você sente esse vento? Não, né? Você não sente esse vento. Não, professor, quando está ventando, não. Quando está ventando é outro papo. Aí é um fenômeno geofísico. Né? Eu estou falando naturalmente. Né? A atmosfera, você não sente o vento da atmosfera a cada segundo, o tempo inteiro, 24 horas por dia, todos os dias. Você não sente isso. É sinal que a atmosfera gira junto com a Terra. E se não girasse? Se não girasse, você que está preso à Terra, a Terra ia girar e você ia girar junto com a Terra e ia sentir bater um vento em você no sentido contrário. Não é assim no carro? O carro vai para frente, você bota o braço, você sente o vento bater no sentido contrário. Então, a mesma coisa, eu estou na Terra, a Terra está girando para lá, eu vou sentir um vento bater para cá. Só que ele pergunta qual seria se a atmosfera não girasse. Ele primeiro pergunta se gira. Se não gira, qual seria o valor desta brisa? Ele ainda chama de brisa. Olha que curioso. De um ponto de uma pessoa situada no equador da Terra. Então, ó, tá aqui no Equador, aqui tem um raio, né? Então, lembra da formulinha que eu falei que era muito importante? V igual a ômega R. V, ômega é 2π sobre T vezes R. Lembrando que ômega é 2π sobre o período. E o período de rotação da Terra, que é o que nós estamos estudando, V é 2π sobre 24 horas, vezes o raio da Terra que foi dado, 6.400 quilômetros. Então, lembrando que aqui está em hora, aqui está em quilômetro. Tá? Aproximando o π para 3. Tá? Então, eu vou ficar aqui com 2 vezes 3 sobre 24 vezes 6.400. 2 vezes 3, 6. Então, cortei aqui 6 por 24. 24 dividido por 6 dá 4. Tá? E aqui dá 1. Então, aqui eu vou ficar com 6.400 dividido por 4. Isso aqui vai dar aproximadamente, divide por 2, 3.200. Divide por 2 de novo, 1.600. 1.600 quilômetros por hora. Eu só não sei por que eles chamaram de brisa. Se a atmosfera não girasse junto com a Terra, nós iríamos estar recebendo um ventinho de 1.600 km por hora. Gostou? Curte, ative o sininho e até a próxima.